Olá! Começa agora mais um Pesquisa e Ação. Meu nome é Giovana Prado e hoje vamos falar sobre suicídio. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida. Isso significa que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Outro dado importante é que 75% dos casos se concentram em países de média ou baixa renda. E os principais métodos utilizados são envenenamento, enforcamento e o uso de armas de fogo. No Brasil, a taxa é bem menor, mas ainda assim os números são preocupantes. O Brasil é o 8º país latino-americano com mais casos de suicídio. No ranking mundial, ficamos na 113ª posição. O relatório da OMS revela que foram quase 12 mil mortes em 2012. As principais vítimas são os idosos. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Jorge Carelli constatou, nos anos de 1997 a 2000 e de 2003 a 2006, que mais de 54% dos municípios brasileiros registraram casos de suicídios de pessoas com mais de 60 anos. 90% dos 50 municípios com mais casos estão concentrados no sul do país. O Nordeste foi a região com menos mortes registradas. É importante ressaltar que em 2012, ano de publicação do relatório, a OMS declarou que apenas 28 países eram conhecidos por programas eficazes em prevenção ao suicídio. Recebemos o doutor em psicologia clínica Flávio Delmato Faria, que desde 2005 trabalha com o PROATES, Programa de Atenção às Tentativas de Suicídio em São Paulo. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem, Giovana? Professor, as pessoas com tendências suicidas apresentam sintomas aparentes? Alguns casos sim, né? E acho que na maioria dos casos. Mas existem alguns casos em que as pessoas, pelo menos para um leigo, essas pessoas não apresentam um comportamento de aparente risco para suicídio. E quais são os motivos que levam as pessoas a se suicidarem? Os motivos, isso é muito relativo de responder. Os motivos são múltiplos do ponto de vista descritivo. Você pode pensar, por exemplo, você tem alguns pacientes, aqueles que sobreviveram, né, a uma tentativa de suicídio, que alegam briga com o namorado, problemas financeiros, ou qualquer outro elemento aí, qualquer outro aspecto da vida ao qual pode ser atribuído a causa disparadora do suicídio. De fato, esses são os disparadores. Agora, em geral, né, na grande maioria dos casos, na imensa maioria dos casos, já existe uma condição da organização da personalidade daquela pessoa. Tá? Então, o disparador pode ser uma briga com o namorado, pode ser um problema financeiro, pode ser uma desavença familiar, alguma coisa assim, mas, em geral, essas pessoas já trazem algum elemento importante que pode estar determinando esse desfecho. E quais são os sintomas que a gente pode identificar que aquela pessoa está prestes a cometer suicídio? Olha, os mais facilmente identificáveis, eu acho que são os comportamentos ou as atitudes ligadas à depressão, né? Súbita mudança de interesse, aquela pessoa que normalmente ela tem hábitos, né, já bem estabelecidos, etc., e de repente ela começa a ficar mais retraída, mais reclusa, pessoas, por exemplo, que começam a abrir mão de coisas que sempre tiveram muito valor para ela, né? Ela organiza ensimesmamento, né, que persiste, né? Isso é muito comum, às vezes, em adolescentes, inclusive. É importante que esses indicadores possam ser avaliados com maior cuidado. São indicadores seguros de que alguma coisa, pelo menos, está se operando na personalidade da pessoa. E o relatório da OMS, ele apontou que as pessoas com baixa renda, elas têm mais propensão ao suicídio. De alguma forma, melhorar a condição de vida da população é uma maneira de evitar? Olha, Giovana, eu acho que todas as respostas em relação ao suicídio devem ser relativizadas, né? Mas eu concordo, sim, que uma sociedade onde, por exemplo, você tem uma grande parte da população em baixa renda, essas pessoas, em geral, também têm menos recursos
para dissociar a ansiedade, para atividades criativas, talvez devido até à pressão social, ao acúmulo de tensões, à falta de condição de lazer, inclusive. Muitas vezes isso pode minimizar, né, o nível de ansiedade que poderia levar uma pessoa a tentar o suicídio. Existe alguma estratégia universal de prevenção ou as questões culturais tornam ineficientes uma fórmula? Pois é, eu acho que essa estratégia universal de prevenção ainda está para ser construída, se é possível, porque as diferenças culturais, as disparidades sociais de cada país, tal, isso tem que ser respeitado. As pessoas tendem a adoecer também em função das pressões sociais, das diferenças, as mudanças, inclusive de condição socioeconômica, etc. E cada país tem mecanismos sociais diferentes, mecanismos inclusive políticos, né, e financeiros que organizam essa sociedade de uma maneira diferente. Mas, em geral, quando você tem uma sociedade que está adoecendo, por exemplo, o que você tende a ver é que aquelas pessoas que numa sociedade um pouco mais organizada poderiam se manter num nível mais adequado de saúde, essas pessoas adoecem. Aquelas que são mais frágeis adoecem mais rapidamente. E em condições sociais um pouco mais adequadas, essas pessoas poderiam permanecer, pelo menos moderadamente equilibradas e produtivas socialmente. Quando você tem crises sociais, crises econômicas muito graves, obviamente, aquelas pessoas que já vêm com uma propensão a estarem mais expostas a risco de suicídio, elas podem, de fato, incorrer nesse tipo de ato. Professor, por que tantos alunos cometem suicídio no primeiro dia de aula no Japão? Então, bom, para te dar essa resposta, para ser muito honesto com você, eu precisaria até aprofundar essa pesquisa. Mas o que eu tenho de conhecimento a respeito disso é que o índice, o nível de competitividade, por exemplo, em países como o Japão, é altíssimo. A expectativa que se coloca, inclusive que os pais colocam sobre os filhos, né? E o espírito competitivo daquela cultura, né? Que às vezes é propiciado pela própria cultura, faz com que o indivíduo, a criança, às vezes o adolescente, se sinta muito aquém daquilo que é esperado por ele, o que ele imagina que seja esperado dele, né, na sociedade. E acabe por dar cabo, na verdade, eu acho que ele não quer dar cabo da vida, ele quer dar cabo de um certo modo de vida que leva a um estresse tremendo, a uma autoestima que passa a ser uma autoestima rebaixada por não dar conta das expectativas que se colocam sobre ele. Eu acho que isso é comum, não só, pode ser mais evidente, talvez uma sociedade como a japonesa, que é altamente competitiva, mas isso é comum em muitos casos de suicídio e tentativa de suicídio. Mas o senhor acha que a internet, de repente, ela mostra que os jovens têm se isolado cada vez mais atrás dos computadores, têm vivido um pouco menos em sociedade, eles vivem em contato com muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, não estão presentes com essas pessoas, né? Elas estão no mundo virtual. E aí todo mundo sempre tem alguma coisa legal para postar no Facebook, no Twitter. Ela mostra aquela ideia falsa de vida perfeita, até mesmo dos artistas, dos colegas que de repente postam coisas legais. Aquela pessoa que ela já tem uma propensão, ela vai desenvolver mais por causa de uma coisa dessas, de um contato desses? É difícil de responder isso, assim, eu acho que tem muita pesquisa a ser feita ainda sobre isso, né? Então, o que eu posso te dizer é mais uma consideração baseada naquilo que já tem sido discutido, inclusive, no nosso programa aqui de prevenção e etc. A internet, ela é aquela história, é sempre uma faca de dois gumes, né? Ela pode ser usada num sentido muito produtivo e muito criativo, mas o que a gente vê é que, claro, quando você concentra as tensões habituais da adolescência, a internet é um mecanismo, oferece um mecanismo, um recurso muito rápido e fácil para que o adolescente possa viver uma fantasia, uma personalidade meio fake, vamos dizer assim, uma falsa personalidade, né? Você veja, mesmo o WhatsApp. Você pega esses grupos de WhatsApp,
As pessoas falam, através do WhatsApp, coisas que pessoalmente elas nunca falariam para as outras. Isso é verdade. Né? Tanto em termos de expressão afetiva positiva quanto negativa. E na internet é a mesma coisa, quer dizer, na verdade você está falando da internet, né? É um outro modo de se usar o web. E lá também, o risco maior, eu acho que é o fato de que o adolescente, ou mesmo o adulto, pode passar a viver aquele personagem de fato. E se ele já tiver propensão para isso também. Né? E se isolar do contato humano, do contato interpessoal mais direto, né? Tete a tete, né? que de alguma forma propicia outros tipos de experiência que a rede não permite. Então, eu acho que o uso da web, da internet como um recurso para fugir ao contato interpessoal pode acelerar ou pode aumentar a dificuldade da pessoa quando ela tiver que viver socialmente, quando ela tiver que se relacionar de fato no meio de um grupo social com outra pessoa. Claro que pode, porque ele vai construindo um comportamento que já é mais afeito àquele tipo de comunicação virtual. E o senhor tocou numa questão muito interessante, porque realmente as pessoas se sentem muito protegidas falando o que elas quiserem na internet, porque elas sentem que há, de certa forma, um anonimato. Então, isso aumenta muito os casos que a gente tem chamado de cyberbullying. Atacar uma pessoa de uma maneira extremamente ofensiva. O senhor tem visto muitos casos relacionados ao cyberbullying entre os jovens hoje em dia? Eu não sei o que você caracteriza como muitos, né? Tenho visto alguns. Um aumento, né? um aumento... Alguns casos em que, de fato, a exposição, né? Que o adolescente, o jovem fica colocado, ele é levado a um certo tipo de exposição que depois o contato, é aquela história, o contato interpessoal depois fica insuportável. Né? Porque, claro que quando um adolescente pratica o cyberbullying com outro, ele está também, provavelmente, criticando ou questionando aspectos que ele não aceita nele mesmo, muito provavelmente, e ele vê no outro com muito mais facilidade. E o outro, se colocado nesse lugar do bode expiatório, vamos dizer assim, fica indefeso. Né? Agora, é importante a gente entender que o indivíduo também colocado nessa situação, de alguma maneira, provavelmente ele já, inconscientemente, ele já procurou esse lugar também, porque ele já tinha condições, já tinha alguns aspectos da personalidade que o levaram a se expor de uma determinada forma, sem defesa, sem muita condição de fazer uma ponte entre aquilo que é esperado de um indivíduo socialmente e aquilo que ele consegue apresentar. E aí o que acontece? Aí ele fica exposto, ele é inadequado por motivo da história emocional de vida dele, e aí ele concentra as tensões dos demais adolescentes, que são pessoas também que têm uma autoestima em geral, se questionam em termos da autoestima, né? São pessoas que se sentem também, em geral, muito críticos em relação a si mesmos. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, o professor Flávio Delmato fala sobre seu programa de pesquisa. Não saia daí, o Pesquisa e Ação volta já. Hoje o Pesquisa e Ação discute os casos de suicídio no Brasil. Recebemos o doutor em Psicologia Clínica Flávio Delmato Faria, que encabeça o PROATES, Programa de Atenção às Tentativas de Suicídio. Professor Flávio, retomando a discussão, a sociedade e a imprensa, elas lidam ainda com reservas quando o assunto é suicídio. Na medicina, o tema também tem esse tabu? Olha, eu acho que o tabu, eu, como sou psicólogo, eu não me sinto autorizado a responder pelos médicos, tá certo? Então, eu quero deixar bem claro que eu vou te falar de um ponto de vista de um observador
até um pouco senso comum nesse aspecto. Mas eu acho que o tema do suicídio, ele mobiliza preconceitos, vamos dizer assim, né? Em qualquer área profissional, em qualquer camada social. E isso é também comum à população, às vezes, dos médicos. Eles, às vezes, não sabem o que fazer também com isso, como qualquer outro profissional também pode se sentir extremamente despreparado para fazer frente à demanda de um paciente que fez uma tentativa de suicídio e coisas do tipo. Acho que as dificuldades dos médicos não devem ser muito diferentes das que também os psicólogos enfrentam, lógico, sobre outra ótica, mas as dificuldades são as mesmas. Ninguém sabe muito bem, na maioria das vezes as pessoas não sabem o que fazer muito bem com alguém que quer dar fim à própria vida. Os médicos, por exemplo, eles são, em geral, orientados a salvar vidas. Né? E aí chega uma pessoa que quer acabar com a vida. Né? Isso, né, é paradoxal. Né? Pode parecer paradoxal para um médico, como para qualquer outro profissional de saúde. Qualquer outro profissional de saúde também ele é educado, ele é formado para salvar vidas. As pesquisas sobre suicídio são comuns no meio acadêmico ou ainda faltam iniciativas? Eu acho que as pesquisas, felizmente, o número de pesquisas a respeito de suicídio, prevenção do suicídio, está aumentando. Não da forma como deveria ser feito, né? Não da forma como, com ritmo adequado, como, lógico, acho que toda pesquisa, né? Mas já há uma preocupação maior e já há, eu acho que um número maior de pesquisas que estão sendo feitas. Há alguns grupos trabalhando há muito tempo sobre esse tema, né? E não é ainda o ideal, acho que vamos demorar muito tempo para chegar no ideal, se é que vamos chegar lá, mas assim, qualquer iniciativa nesse sentido é bem-vinda, né? Porque os casos estão aí, estão ocorrendo, eu acho que os números, as notificações, né? É sempre subnotificado. Então, aquilo que se apresenta como, olha, a incidência de suicídio em tal sociedade é tanto. Aqui no Brasil é tudo muito subnotificado. Às vezes até por questões religiosas, questões econômicas, né? A gente sabe que, por exemplo, uma pessoa, um suicida, corre o risco, né, da família não ser indenizada pelo seguro. Então, acho que existe uma série de implicações aí, tanto éticas como financeiras, como religiosas, tal, que impedem, às vezes, que um caso de suicídio também seja notificado, da forma como deveria. E o que motivou a criação do programa de atenção às tentativas de suicídio? Eu vou tentar ser bem rápido para te explicar. Fica à vontade, a gente quer entender. Eu já vinha trabalhando há muito tempo com pesquisa sobre suicídio, porque eu trabalhava no Hospital Municipal de Jabaquara, no Centro de Controle de Intoxicações. E devido ao trabalho que eu desenvolvi lá, eu fiz o meu mestrado nessa área, foi uma pesquisa teórica, e depois me propuseram também continuar no doutorado essa mesma pesquisa, eu continuei, e sempre trabalhando numa linha teórica específica ligada à psicanálise, que é a minha área de atuação clínica. No ano de 2004, mais ou menos, acho que 2004, surgiu uma proposta da Prefeitura de São Paulo, inclusive, de usar os recursos do meio universitário para mapear, junto com a Prefeitura, quais seriam os equipamentos disponíveis para um trabalho de prevenção do suicídio. E ficamos sabendo disso, uma colega aqui da universidade propôs, por que você não vai ver isso? Porque a gente você tem esse trabalho todo, acho que a São Judas oferece recursos. Bom, nós fomos lá, entramos em contato com esse grupo, de fato havia um grupo trabalhando, mas as pesquisas ali não foram à frente porque houve mudança política, acho que nessa época a gente tinha aí, eu não lembro, houve uma mudança política importante e essas reuniões foram interrompidas. Mas nós já havíamos estruturado uma proposta de trabalho aqui na São Judas. Então resolvemos continuar por conta própria. E foi daí que surgiu o PROATS, que é o Programa de Atenção às Tentativas de Suicídio. E como é que funciona o PROATS? A proposta, o objetivo principal do PROATS não é atender o paciente suicida, mas se informar
profissionais capacitados a fazer esse atendimento quando for trabalhar na rede, quando estiver aí no mercado de trabalho, né? Nós achamos que isso era mais importante porque essa minha pesquisa começou exatamente daquela dificuldade que eu localizei em mim e nos outros colegas para atender essa demanda dos pacientes suicidas. Ninguém sabia o que fazer. Então, quando iniciamos o PROATS aqui, eu já vinha com um pouco, né, já vinha há muito tempo dentro dessa linha de pesquisa sobre o que fazer com o paciente suicida, como fundamentar esse comportamento teoricamente para que o pesquisador também possa aprofundar os seus estudos e o clínico possa operar com ele. E então nós chegamos à conclusão do seguinte: se formos abrir para atender tentativa de suicídio, nós vamos ter que ter um número muito grande de profissionais e isso aqui vai acabar virando um centro de atendimento a pacientes suicidas. Mas a causa em si não vai estar sendo trabalhada, não vai estar sendo pesquisada e, infelizmente, da minha experiência, eu vi vários programas que fizeram isso e fecharam logo em seguida porque não deram conta da demanda, né, e do estresse que isso causa também nos profissionais. Então, nós optamos por trabalhar em 3 linhas. Primeiro, a formação de profissionais com fundamentação teórica adequada e capacidade técnica para quando esses profissionais fossem para o mercado de trabalho e soubessem o que fazer, no caso de estar trabalhando num posto, num pronto-socorro, num hospital, e aparecer lá alguém que tentou suicídio, ele já vai saber pelo menos uma ideia geral de que condutas, que atitudes tomar. Depois, a pesquisa. A pesquisa, não só a pesquisa feita internamente, mas também a pesquisa dos recursos já disponíveis fora, né? E um terceiro elemento importante, que é o trabalho na comunidade. Na medida em que somos solicitados, podemos então ir fazer palestras a respeito, se bem que a palestra é sempre um ponto questionável. Só a palestra não é suficiente. O importante é que onde haja uma instituição que requer a atenção desse profissional, haja um trabalho, pelo menos mais elaborado, de formação de multiplicadores em prevenção. A palestra é só um disparador para localizar, às vezes, aqueles profissionais que possam se interessar e fazer um trabalho, então, de se tornar o multiplicador dessa ação preventiva dentro daquela instituição que nos solicitou. E geralmente são escolas, são empresas? Nas escolas tivemos algumas dificuldades, parece que houve uma época, isso já faz um tempinho, em que havia até assim, o receio de que esse tipo de trabalho pudesse desencadear uma demanda a partir do momento que você aprendia, então os professores, por exemplo, aprendessem a localizar alunos com potencial suicida. Bom, mas para onde a gente vai mandar agora então essas pessoas? Isso poderia gerar um problema aí que a coisa ficou um pouco sendo discutida. Paradoxalmente ou não, né, onde nós tivemos trabalhos mais efetivos foi junto à Polícia Militar e até alguma demanda junto às Forças Armadas, assim, mas unidades localizadas. Quais foram os resultados obtidos até agora com o programa? Eu posso te dizer que dentro dessas 3 áreas, o que nós conseguimos com maior sucesso foi a capacitação de profissionais para trabalhar quando isso for exigido deles no mercado de trabalho. Esses profissionais são formados a partir de alunos já formados pela São Judas, né, são todos eles psicólogos, e muitos deles estão na rede, trabalhando inclusive com esse tipo de ação. Num segundo lugar, alguns atendimentos que são feitos internamente, mas nós não temos porta aberta para a população. Esses casos são triados a partir do centro de psicologia e, quando há risco eminente de suicídio, são indicados para o PROATS. Então, a triagem é interna para se evitar um afluxo muito grande, que nós não teríamos como dar conta disso, né? E, em terceiro lugar, mas não necessariamente nessa ordem, as pesquisas que vêm sendo feitas já foram apresentadas, inclusive, em Congresso Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Uruguai, e com algum sucesso, assim, em termos da apresentação que foi feita. Professor, obrigada pela presença. Obrigado a você também pela oportunidade de falar. O Pesquisa e Ação fica por aqui. Até a próxima.